Entrou. Em primeiro lugar, queria desejar aí um bom início de semestre para todos nós, né? A gente vai ter um semestre muito bacana e como nossa turma tem, pelo que me passaram, 17 alunos, vai dar para a gente trabalhar bastante coisa em grupo, algumas coisas em duplas, e a intenção então é a gente fazer tudo isso de forma bem tranquila. Algumas aulas a gente vai utilizar uns aplicativos diferentes também. E eu estou aqui para colaborar com vocês e eu gosto muito de projeto, acho que quase todos já sabem. Tem algum aluno aqui que não me conhece, que veio de transferência? Tem? Alguém não me conhece? Sim ou não? Eu não me lembro. Christian Barbosa. Quem é o Christian Barbosa? Oi, eu não conheço ainda. Não conhece, né? Você veio de transferência, Christian? Não, não. Você nunca teve aula comigo, né? Acho que não, né? Então, pessoal, eu não vou querer vocês tão quietinhos na minha aula, tá? Porque a nossa aula é aula de projeto, a gente precisa discutir, precisa compartilhar. Inclusive, depois que o AVA estiver funcionando aí normalmente, que a gente entra pelo próprio AVA, né, dentro das aulas, se por acaso a gente não conseguir compartilhar a tela, que às vezes o semestre passado aconteceu esse problema com algumas disciplinas, a gente vai usar esse Teams, que eu vou mandar um link para vocês. Por que isso? Porque a gente precisa compartilhar a tela, não dá para a gente fazer uma aula de projeto sem vocês poderem compartilhar os projetos, mostrarem para mim, eu poder comentar. Não é possível a gente levar, né, uma aula de projeto sem eu ver os projetos. Então, por esse motivo, a gente vai sempre trabalhar compartilhando tela. Alguém tem algum problema em compartilhar tela, usa o celular e não consegue, ou todo mundo está no computador, como que é? Todo mundo aqui está usando o computador, como que tá? Eu tô no celular. Tá. Mas normalmente Eu você faz também no tô, mas celular ou vocês têm a opção de acessar pelo computador? meu computador é muito antigo, Márcia, ele não comporta o Teams. Pelo menos eu nunca entrei pelo Teams, eu sempre entro pelo celular, mas eu nunca tive problema de compartilhar a tela pelo celular, não. Só Mas quando aí não dá você, opção mesmo. certo, mas aí você mostra o projeto feito à mão, tudo bem, você pode mostrar através da câmera Geralmente, e tal. mas eu gravo em PDF quando é no CAD, aí eu compartilho aqui. Consegue? Ok, perfeito, Isso então tudo bem. foi assim na aula do Fábio e na aula do Chalita. A gente gravava em PDF e mostrava para ele. Ah, então tá bom. É que tem alguns celulares que às vezes não conseguem compartilhar em PDF, por isso que eu perguntei, para a gente já começar com isso alinhado. Mas alguém tem alguma dificuldade de compartilhar o AutoCAD, o PDF, da forma que vocês conseguirem compartilhar o projeto para que eu possa fazer os comentários? Alguém tem dificuldade? Bom, professor, o meu computador também é muito antigo, tanto que eu fiquei Uhum, de um outro computador ou um notebook, para mim, pelo menos esse ano, não ficar muito atrás. certo. E você faz o projeto à mão ou você faz em algum software, Geise? Não, geralmente é a mão, é a desenho. Tá, tudo bem. Então aí você consegue tirar uma foto e compartilhar, né? Sim. Ok. Eu vou começar hoje falando um pouquinho de como vai funcionar esse semestre. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o andamento, de como vai ser a disciplina, algum comentário, alguma pergunta, por favor, eu quero que vocês me parem e me perguntem, tá?
todo mundo já está com acesso ao AVA ou não ainda? Eu ainda não consegui acessar, professora. Eu acho que não estão, porque acho que o plano de O meu tá ensino normal. tá entrando já, Entrei Mariana? hoje. Uhum. Ah, O meu tá beleza. normal. O É meu não porque- entrou também não, deu um erro lá e não entrou. Tá. Não, Eu não tem tentei hoje problema. mais cedo também, professora, não deu não. Tá bom. É por isso que, assim, como a aula de hoje eu sabia que vocês provavelmente não iam ter acessado ao AVA, eu trouxe toda a teoria aqui, né? Não contei que vocês iam ler toda a teoria lá, fazer web aula antes de vir para minha aula, porque é a primeira aula hoje. Então, eu vou começar primeiro compartilhando um pouco de como vai funcionar o semestre, a gente tem algumas novidades. Vocês devem saber que nós, como o Vale do Paraíba está na fase laranja, a gente não pode voltar presencial, não só a gente, como nenhuma faculdade, né? O ensino universitário está proibido. Ele só poderá voltar na fase amarela e com 35% de lotação. Então, quando isso acontecer, a Anhanguera pode escolher, provavelmente vai escolher turmas que precisam de laboratório para voltar, né? Então, engenharias, se a gente precisasse, por exemplo, de maquete, teria que liberar a turma de maquetaria. Então, aulas que precisam realmente de laboratório são para se formar, principalmente as turmas que já estão se formando, que precisam voltar. Então, ao que tudo indica, provavelmente a gente vai levar esse semestre todo dessa forma, como a gente levou os últimos 2, tá bom? Ok? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Sim, não? Talvez? Tudo bem, gente? Não, sem dúvidas. Sem dúvidas. Espera aí que eu vou compartilhar minha tela. Se o Teams me ajudar, né? Porque não tá querendo. Aqui. Estão vendo? Sim. Ok. Então, em projeto 5, a gente tem uma forma de trabalhar o projeto que é um pouquinho diferente dos outros projetos que vocês já passaram, 2, 3 e 4. Mas antes de eu entrar nesse assunto específico do projeto, que a gente vai trabalhar esse semestre e tudo, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre como está estruturado, né, esse ateliê de projeto. Então, a gente tem 4 unidades de ensino, sendo que as 2 primeiras a gente vai falar sobre galerias comerciais. E as 2 últimas a gente vai falar sobre edifício de escritórios. Então, são 2 assuntos em um único semestre, que são relacionados, porque hoje não, já a gente vai ver hoje que na história do comércio, na história das grandes cidades, existe o que a gente chama de edifício de uso misto, que é quando você mistura mais de um uso no mesmo lote, no mesmo edifício. Então, dentro desse assunto, a gente vai aprender primeiro como projetar uma galeria comercial e depois a gente vai aprender como projetar um edifício de escritórios. E nós vamos fazer tudo isso num único terreno. Então, eu vou orientar vocês. Eu tenho bastante experiência nessa área, já fiz vários projetos de uso misto, inclusive misturando até mais do que 2 usos, né? Não só galeria comercial e escritório, mas já misturei residencial, já misturei hotel. Então, vou contribuir bastante com essa experiência para que vocês, cada um, possam desenvolver um projeto aí, mesclando a galeria comercial com um edifício de escritório. O objetivo não é a gente fazer um edifício muito grande, nem muito complexo, porque quando você aprende a fazer o pequeno, a gente também sabe fazer o maior, né? Desde que você entenda a legislação e tudo mais que vai ser falado. Então, na primeira unidade, a gente vai falar sobre a temática de galeria. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história, da onde que surgiu a galeria, né? E também a metodologia, como projetar, como que a gente pensa na parte estrutural, na modulação de uma galeria, quais são as normas técnicas que incidem sobre esse projeto de galeria. A gente vai ver que não tem normas tão específicas, mas tem 2 principais, que é a acessibilidade, né, que vocês já devem saber, a NBR 9050,
que é a de acessibilidade, que é bastante importante para edifícios de atendimento ao público, e também a norma que fala sobre a lei de combate a incêndio. Então, essas duas normas são praticamente as que guiam a gente. Eu vou ensinar vocês a fazerem o cálculo. Vocês já sabem fazer o cálculo de rota de fuga? Ainda não, professora. Tá, dimensionamento de corredores, escadas, a gente vai fazer juntos, tá? Aí, na unidade 2, a gente vai identificar o terreno que eu vou trazer para vocês, um terreno, ver as potencialidades, ver as fragilidades, estudar um fluxograma, pensar no partido e trabalhar essa galeria. Uma galeria, a gente vai trabalhar ela térrea, então, em termos de desenho, não vai ser algo complexo de ser feito, porque é uma planta só. Mas a gente tem que pensar em várias situações, pré-dimensionar a estrutura, pré-dimensionar corredores, lojas. Então, tudo isso eu vou ajudar vocês a fazer. Na terceira unidade, a gente vai falar, então, sobre os edifícios de escritório. Eu tenho bastante conhecimento nessa área. Vou trazer para vocês um histórico muito interessante sobre esses edifícios, as modulações próprias de um edifício de escritório e as referências, projetos importantes. E aí, então, na quarta, a gente vai terminar desenvolvendo o edifício de escritórios. E aí, vocês podem tanto desenvolver esse edifício acoplado, acima da galeria, ao lado da galeria, mas sempre no mesmo terreno. E aí, então, a gente vai desenvolver o que a gente chama de um projeto de uso misto, que é uma galeria comercial junto com um edifício de escritórios. A gente faz, como eu disse, em 2 etapas, começa pela galeria e depois segue com o escritório. Tudo bem até aqui? Ficou claro que a gente vai trabalhar? Tudo certo. Sim. Vocês já fizeram edifício de escritórios em projeto? Acho que não, né? Não, professora. E não chegou a ser um escritório, assim. Ok. Vocês vão ver que é um dos projetos que eu mais gosto, edifício de escritório. É um projeto muito bacaninha, porque não tem muito detalhamento de ficar dividindo o ambiente como um residencial, que você tem que ficar fazendo um monte de divisões, né? O escritório é algo mais amplo, mais bacana de se fazer, mas tem muito pensamento por trás, muita informação que a gente precisa analisar antes de desenvolver a planta. Então, aqui eu trouxe o nosso calendário, né? A gente está começando a aula agora, dia 22, e a gente vai seguir, né, com esse calendário, sendo que a gente, o primeiro semestre, ele vai até aqui essa semana do dia 4, dia 5 de abril, e o segundo bimestre vai até o final das aulas, que na realidade, aula mesmo, a gente tem até dessa semana, do dia 1º até o dia 11 a gente tem aula, né? Porque depois é exame, prova de DI, tudo que vocês já conhecem, né, que é substitutiva e etc e tal. Lembrando que a prova substituta só faz quem perde a prova, ou de primeiro bimestre ou de segundo bimestre, tá? Não é quem não atinge a nota, tem que perder a prova para fazer ela novamente. Já a prova, o exame, aí é quem não atinge a nota que faz o exame. Se perder as 2 provas, faz uma prova só valendo o valor das 2 na substitutiva. Vocês já sabem disso, mas é só para a gente validar. Como que são os pontos, né? Na verdade, a pontuação continua conforme a gente já sabe, já está acostumado, já sabe como que é. Então, nossa disciplina é uma disciplina HAMI, na verdade é uma disciplina normal, híbrida, porque tem um tutor, por isso é chamado de HAMI, ou seja, modelo da instituição, onde as avaliações de primeiro bimestre valem 1.000 pontos e de segundo 4.000 pontos. E a avaliação em sala de aula são aqueles exercícios, aqueles atendimentos que eu vou pontuando durante todo o semestre, né? Então, no primeiro bimestre vale 1.000 pontos, e no segundo bimestre vale 1.500 pontos. Isso aqui é o que vocês desenvolvem comigo e que eu lanço a pontuação. Já essas outras atividades, né, a virtual e a transversal, essas são vocês que fazem sozinhos dentro do AVA.
e atingem, então, o máximo 3.000 e 3.500 pontos. A gente ainda não teve a informação de qual é o nível da disciplina de vocês. Eu não sei se ela é nível 1 ou nível 2. O que muda, né, no nível 1 e nível 2 é a nota que vocês têm que atingir de mínimo. Mas eu acredito que até semana que vem a gente vai ter essa informação e aí eu consigo trazer para vocês. Então, dentro dessa avaliação atividade formativa, que é a atividade de sala de aula, dentro do primeiro bimestre, que vale 1.000 pontos, mudou algo que não acontecia nos outros anos. Que é o seguinte, desses 1.000 pontos, 300 pontos vai ser destinado para vocês fazerem qualquer curso da trilha. Sabe quando vocês entram no AVE e tem a trilha? Vocês sabem? Sim. Sim. Se você fizer um custo extra dessa trilha, até dia 22 de março, você já ganha 300 pontos desse 1.000. Ou seja, eu só vou lançar 700 pontos desse de primeiro bimestre. Então, 300, vocês precisam fazer uma trilha até dia 22 de março, e os 700 que eu vou lançar, eu só vai receber essa pontuação dos trabalhos quem entregar o ED até dia 10 de abril. Então, assim, vocês fizeram atividade em sala de aula, tiraram 300 em 200 na outra atividade, eu vou lançar. Mas ela só vai ser liberada no sistema, essa pontuação, se você tiver ED feito até dia 10 de abril. Ficou claro? Sim. Sim? Ok. No segundo bimestre, a gente vale 1.500 pontos, essa atividade em sala de aula, e o que está vinculado é o desafio nota máxima. Então, quem fizer o desafio nota máxima, e a gente, então, até dia 24 de maio, porque é segundo bimestre, entra a pontuação que eu lançar das atividades em sala de aula. Ok? Então, o que aconteceu? É uma forma de estimular vocês a fazer a trilha, a fazer o ED e a fazer o desafio nota máxima. Ok? Ok. Ok. Ficou claro, gente, a pontuação? Ficou sim, Márcia. Não mudou muita coisa, não. Não mudou muita coisa. Eu vou colocar todos esses slides, não precisa ficar copiando nem pintando tela, tá? Eu vou colocar no AVA para vocês e posso, como vocês ainda não estão com AVA disponível, posso jogar no grupo. Até ia pedir se alguém pudesse criar um grupo dessa disciplina, já que nós estamos no remoto, facilita bastante, principalmente quando é ateliê de projeto. Porque aí, se vocês tiverem dúvida, precisarem mandar alguma mensagem, eu consigo ver de forma mais rápida. Vocês conseguiriam fazer isso? Criar um grupo dessa disciplina com todos os alunos? É possível? Sim. Sim? Você faz, Rayane? Faço, eu vou ver quem tanto tá na matéria, que daí eu coloco todo mundo. Se você precisar, eu consigo puxar uma lista pelo AVA Pode ser, de todos facilita os bastante. alunos. Aí Tá bom. você consegue me ajudar nisso, criando esse grupo e me colocando no grupo. Aí, ao final do bimestre, do semestre, a gente encerra o grupo, não tem problema. Tá bom? Tudo bem assim, gente? A gente tem um grupo do WhatsApp com vocês? Tá joia. Ajuda mais bastante, fácil, eu professora. acho, né? Ajuda. Até para eu mandar link de aula, se precisar, link de texto, esse tipo de coisa, eu acho que fica mais rápido para vocês. Então, falando de pontuação. Então, só para a gente saber, eu já planejei todas as aulas do semestre, sendo que hoje a gente vai falar sobre temática e legislação. Eu não vou entrar muito em norma técnica, porque eu prefiro entrar, apesar dessa sessão pedir para a gente falar norma técnica, eu prefiro entrar quando a gente for começar a desenvolver a planta. Porque senão eu vou explicar aqui e vocês não têm nada para projetar ainda. E aí fica um pouco vago essa explicação. Eu prefiro explicar na prática, acho que é mais fácil. Na próxima aula, a gente vai fazer algumas análises de alguns projetos referenciais. E aí a gente vai fazer uma atividade em sala de aula que vai valer 150 pontos. Então, é importante que vocês não faltem na próxima aula, que é semana que vem, porque essa atividade eu vou dar durante a aula. É aquela atividade em sala de aula,
No dia 8, a gente vai ter mais uma atividade e a gente vai trabalhar partido arquitetônico, concepção e programa de necessidades, já entrando no projeto. E no dia 15 é que a gente trabalha o desenvolvimento do projeto arquitetônico. E depois a gente vai fazer aqui, a seção 2.2 traz que é maquete física. Eu vou deixar a gente acordar que quem não quiser fazer maquete física, quiser fazer virtual, à mão, uma volumetria, tudo bem, porque a gente não tem a maquetaria, nem todo mundo tem possibilidade de fazer isso. O ideal era que a gente pudesse trabalhar em grupo, vocês fizessem um projeto em grupo ou em duplas e trabalhassem na maquetaria fazendo a maquete. Mas a gente não tem essa possibilidade, então a gente vai mudar um pouquinho diante da nossa realidade. E aí a gente tem, no dia 29, a gente vai apresentar como se fosse um atendimento, né? Dessa concepção do projeto de vocês, que vai valer os 400 pontos faltantes. Então, os 700 pontos do primeiro bimestre vai estar dividido em atividade de sala de aula no dia 1º, no dia 8 e depois no dia 29. A nossa avaliação do primeiro bimestre, ela estava marcada no dia 5 de abril, até eu não mudei isso aqui no slide, mas porque para todos os cursos, as avaliações vão ser padrão ENAD. Vocês sabem o que é ENAD, né? Todo mundo sabe o que é ENAD? Aquela prova que vocês fazem quando se formam, sabem? Sim ou não, gente? Eu não sei. Não, então, por isso que eu estou perguntando, para eu poder explicar. O ENAD é uma prova que o governo federal, ele faz em alguns cursos, em alguns anos. Então, todo ano, no final do ano, ele escolhe alguns cursos e aplica uma prova chamada ENAD, né? Essa prova, normalmente, é feita para os cursos que estão, para quem está se formando. Então, quem vai se formar esse ano, que a gente tem a nossa primeira turma que vai se formar esse ano, agora no meio, né? Eles vão fazer um ENAD. E a ideia é vocês irem se acostumando com esse tipo de pergunta padrão ENAD, para que vocês possam, quando chegar lá, vocês saberem fazer a prova. Isso não é para a Anhanguera sair bem, mas o ENAD é que dá a nota, é a que contribui para a nota do curso. Então, quando a gente tem lá uma faculdade, vou procurar essa faculdade, você se formou onde? Eu me formei na Anhanguera. Pô, qual que é a nota da Anhanguera? É 4, porque vai de 0 a 5, né? Ah, então, beleza, é uma faculdade legal. O ENAD contribui para isso, eles avaliam os alunos que vão saindo para saber se os alunos aprenderam, se eles estão sabendo. Então, é interessante a gente começar a trabalhar com avaliações padrão ENAD. E todos os cursos foram orientados a fazer a prova padrão ENAD. Mas aí eu entrei em contato com a Rosa, porque eu não acho que projeto tem que ser avaliado padrão ENAD. Não sei se vocês discordam comigo. Mas projeto é projeto, né? Vocês têm que saber projetar. Então, os cursos de projeto, de ateliê de projeto, a gente pode ter avaliação de apresentação de projeto, que eu acho que é o correto, e foi liberado ser assim, dessa forma. E aí, nesse dia 5 de abril, é feriado municipal, feriado só em Pinda. E justo o dia que seria a avaliação nossa. Então, só a nossa disciplina vai ter a avaliação uma semana depois, dia 12. Ficou claro? A semana de avaliação de vocês vai ser do dia 5 ao dia 10. Mas a nossa avaliação vai ser no dia 12, na outra semana. Por esse motivo, porque a gente tem feriado e nós não vamos fazer prova padrão ENAD. Se a disciplina de vocês não fosse prática, vocês teriam a avaliação no dia do feriado, porque seria uma avaliação por teste, né? Igual vocês fazem no AVA. Ok? Ficou claro? Só para vocês não acharem estranho quando chegar na semana de prova, e a nossa disciplina não vai ser naquela semana de todo mundo. Então, agora eu arrumei aqui, ó. Então, dia 5 é feriado, então nossa avaliação vai ser dia 12 de abril. Tudo bem, gente? Ficou claro?
Então, nossa avaliação de primeiro bimestre vai ser a apresentação desse projeto Galeria Comercial, ok? Ok, professor. Beleza. Então, agora vamos entrar para o nosso assunto. Eu queria agora contar com a participação de vocês. Quem quiser falar, fala. Se ninguém falar, eu vou começar a chamar vocês, tá bom? Porque eu quero que vocês me ajudem. Eu queria saber se vocês frequentam o centro da cidade de vocês, da onde vocês moram. Seja em Pinda, seja quem mora em Taubaté, se tiver algum aluno que mora em Taubaté, ou em outras cidades. Vocês têm o costume, eu sei que na pandemia a gente está circulando menos, mas eu estou querendo dizer se vocês normalmente frequentam, na vida normal. Vocês costumam frequentar o centro? Sim. Eu costumo. Sim, professor. Sim? Sim. Ok. E quando você precisa fazer compra? Normalmente você vai no centro ou você vai em algum shopping? Como que é essa realidade de vocês? Eu vou no centro. Para mim é No mais centro. fácil. É. Ok. Geralmente Sempre também. Também no Sempre, centro. professor. Acho que normalmente shopping a gente vai para cinema, comer alguma coisa diferente, mas fazer compras mesmo, eu acho no centro. No centro. Certo. E vocês têm alguma memória do centro da cidade? Às vezes alguma memória de quando era criança, de algo que você valoriza lá? Alguém quer compartilhar alguma memória interessante? Eu tenho, professora. Lá dos tempos Pode que compartilhar. eu tenho de recordações é a praça ali da Cascata. Certo. Tanto que lá na Praça da Cascata, na época, não era daquele jeito, mudou bastante, né? Então, assim, sempre fica na memória, questão da minha infância, desde os meus 12 anos. Eu ia lá para o centro, eu ia ali para o bosque fazer trabalho na biblioteca. Então, assim, é uma recordação muito boa. Então é uma lembrança gostosa, boa. Que hoje, na verdade, a biblioteca eu acho que nem existe mais. É? Existe sim, Geise. Mas ela tá Existe? ativada? Eu não Não, conheço muito o centro de Pinda. Eu não sei se ela está ativada ainda, porque antigamente tudo era biblioteca. Não existia nada para fazer trabalho na escola. Todo mundo ia direto à biblioteca. Aí hoje mudou bastante. Foi. Uhum. Eu sei que existe porque a escolinha do meu filho, eles uma vez por ano eles iam lá para fazer o dia da leitura do livro. E iam todas as crianças para a biblioteca para incentivar esse. Ah, legal, bacana. Então a Geise trouxe a referência da praça, da biblioteca, mas alguém tem alguma lembrança, alguma história que marcou assim no centro? Eu também lembro da praça, minha mãe mora ali perto, então é um lugar que a gente ia passear por ali mesmo, a praça, a quadra do quartel. Mas, assim, a minha lembrança de criança para hoje está totalmente transformada. Você vê pela estrutura dos prédios, antes tinham bastante casarões antigos por ali, comércio, até comércio bem antigo mesmo. Mudou, né? Mudou bastante. Até as lojas pernambucanas, eu lembro quando eu era criança, bem novinha, eles vendiam tecidos lá. Sabe? Tem essa lembrança da... É verdade. Mas alguém quer compartilhar alguma lembrança? Não? Sim? Vocês se lembram de alguma galeria comercial no centro de Pinda? Ou no centro da cidade que você mora? Tem uma em frente ao ponto de ônibus lá, mas não é tão acessível. É Galeria Muita gente Barão. vai lá. É. Como chama, Bruna? Galeria Barão. Galeria Barão. Vocês vão lá fazer compra ou não? Eu passo por ali sempre para cortar caminho. Eu acho que o pessoal usa mais para isso. Para cortar caminho. É uma galeria que conecta um lado ao outro, uma rua ao outro. Isso. Legal, nós vamos falar sobre isso. Bacana. É mais do lado de lá, porque tem um barzinho. Então, tem um lugar que tem salgado.
Ah, legal. Eu tem uma fui lá para mistura de assistir o jogo da uvas lá Copa. dentro. Quando teve a Copa do Mundo, teve um telão lá, muito da hora. Legal. Então ainda é uma galeria bastante frequentada. É sim, eu acho que tem bastante movimento, assim. Não sei se para consumir mesmo, para consumir as coisas que vendem, mas tem bastante movimento, bastante circulação. Legal. E vocês, o que vocês acham olhando para a cidade de vocês? Vocês acham que foram criados outros pequenos centros ou vocês acham que esse centro expandiu? Como que é essa relação em Pinda ou na cidade que vocês moram? Quem quer falar? A gente tem Moreira também. Tem Moreira, que é outro centro, né? Apesar, parece até uma outra cidade, né, Tati? Uhum. Mas é Pinda ainda. Tem outro centro. Então, vocês consideram que foram criados vários centrinhos quando a cidade foi se expandindo? Vários eu acho que não. Eu acho que mais em Moreira, por ser grande, tipo, tem o Araretama também, que tem bastante coisa. Tem lotérica, mas por ser mais longe do centro. Mas os bairros mais próximos ao centro, acho que não tem outros centrinhos, não tanto no centro, um pouquinho afastados. Eu acho que não tem. Eu acho assim, eu acho que até que distribuiu um pouco, porque tem o centro, daí tem Moreira, aí tem o Parque da Cidade, que também não é no centro, aí tem o shopping, que também não é no centro, então eu acho que acabou distribuindo bastante. Acabou distribuindo. E essas áreas, quer dizer, foram criados pequenos centros, talvez não tão importantes como o centro mesmo da cidade, mas locais que tenham comércio junto, assim como no centro, né? Pontos em outros pontos. É isso? Em termos de acessibilidade. Legal, Bruno. Em termos de acessibilidade, do que vocês conhecem e sabem de acessibilidade, vocês acham que esses locais têm acessibilidade? Tem, mas a cada 2 horas. Como que é? Principalmente lá no Piraquama. Uhum. Moreira já é mais fácil, agora Araretama já demora mais também. O Piracama é mais demorado ainda. Mas você diz para você chegar, mas e acessibilidade, eu quero dizer assim, da norma da NBR 9050, que é para circulação de idosos, cadeirantes, deficientes físicos, visuais, esses lugares atendem essas normas? O que está tendo bastante agora é a faixa para ciclista, mas em relação à calçada, não é lá aquelas coisas não, professora. No centro até que tem, sabe? As calçadas que são adaptadas, né, com rebaixo, tem aquele piso tátil para deficiente visual, mas só no centro, eu acredito. Só nos pontos principais, né, mais movimentado. E dentro das edificações? Da galeria? A Galeria Barão, ela tem uma escada e do lado já tem a rampa. Legal. Pelo menos lá tem. Legal. Então, para a gente começar a introduzir esse assunto, a ideia era pensar no que a gente já conhece, por isso que eu fiz essas perguntas. Eu vou compartilhar com vocês um vídeo que vai falar um pouquinho sobre a história desse surgimento, dessa troca de mercadorias, da onde surgiu o comércio. É um vídeo interessante porque vai trazer esse panorama comercial para a gente. Deixa eu entrar aqui. Ai, peraí que eu esqueci de compartilhar o som. Aí não vai adiantar. Vocês estão vendo? Vou dar play, tá? Vamos sim.
Todos os dias, milhões de brasileiros saem de casa para fazer compras e lotam as ruas das cidades. Na busca por bons preços e produtos diferenciados, há quem prefira os shoppings e até mesmo a internet. Mas de um jeito ou de outro, os consumidores movimentam um setor fundamental para gerar empregos ao país: o comércio varejista. O comércio varejista emprega cerca de 7.900.000 pessoas em todo o país. É quase 7 vezes a população de uma cidade como Campinas, trabalhando em supermercados, lojas de roupas, postos de gasolina, livrarias, lojas de decoração, de material de construção. Eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser vender. Se você correr atrás da venda, atender o cliente bem, vale a pena. No final do mês você vê a diferença. Eu tenho a minha casa hoje, eu tenho meus filhos bem. Daqui eu tiro a minha sobrevivência com as vendas. Para a gente ter uma ideia de números, 80% praticamente das empresas no Brasil são do comércio varejista. Em movimento em termos de salário, em termos de receita aos seus funcionários, cerca de 60 bilhões ano. Isso cria oportunidades para o crescimento econômico, porque o crescimento ele está basicamente fundamentado na geração de renda. É o grande motor realmente da economia. Olá, tudo bom? Tudo bem. Qual a forma de pagamento? No cartão de 3 vezes, por favor. Ok. A senha, por gentileza. Hoje em dia podemos pagar em dinheiro, cartão de crédito, de débito ou até mesmo financiar uma compra. Mas nem sempre foi assim. Obrigado. Houve um tempo quando nem mesmo dinheiro existia. Até logo. Mas quando será que o comércio se tornou tão indispensável na vida das pessoas? Quando o homem deixou de ser nômade e passou a cultivar a terra, surgiu o escambo. Com o domínio das técnicas agrícolas, as comunidades começaram a produzir mais do que o necessário para seu consumo. E o que excedia era trocado com outras comunidades. O escambo ele nasce daí. Você troca um produto por outro, um produto por serviço. É o primeiro tipo de troca que a comunidade ou que as pessoas experimentaram na história da humanidade. A vantagem é que se você só consome aquilo que você produz, você tem um consumo muito limitado. A partir do momento que você consegue fazer trocas daquilo que é produzido, você consegue sofisticar e ampliar o seu leque de consumo. Como o dinheiro ainda não existia, várias mercadorias foram usadas como moeda de troca ao longo do tempo. Sal, açúcar, metais preciosos e até o gado. O gado era uma mercadoria que era bem aceita por todos, porque ele tinha facilidade de locomoção, então mesmo que a comunidade mudasse de local, o gado poderia ser levado junto. E daí até existe o termo que a gente é conhecido hoje como o capital, porque capital vem de capta de cabeça, que é o patrimônio. Então você tem um patrimônio, seu colocado em gado, já permitiu uma certa reserva. No século VII a.C., a necessidade de possuir um dinheiro durável e fácil de transportar levou à invenção das primeiras moedas, no reino da Lídia, onde fica a atual Turquia. A partir do surgimento da moeda, né, as trocas comerciais elas são muito facilitadas. E aí você tem o surgimento dos povos comerciantes, né? Você tem lá os fenícios, lá na antiguidade ainda, os povos da Mesopotâmia, que já faziam o comércio na região e até por todo o Mediterrâneo. O comércio tornou-se cada vez mais importante. Na Idade Média, por exemplo, foi impulsionado pelas grandes navegações e pelas rotas estabelecidas entre as cidades. Para fazer negócios, os comerciantes percorriam grandes distâncias em caravelas e, quando chegavam a seu destino, ocupavam mercados, feiras e praças. Você tem Portugal e Espanha com os primeiros estados nacionais que surgem nesse período, né? E não é por acaso que eles dão início às grandes navegações, né? Como estados independentes e bem estruturados, né? Centralizados, eles têm condições de capitalizar, de organizar as finanças do reino para esse novo empreendimento, que é descobrir novas terras, em busca de novos caminhos. E aí você tem ampliação do comércio para a África, para a Ásia, para a América, e aí sim o comércio se torna mais internacional e mundial. No Brasil, o comércio se expandiu com a chegada da família real, em 1808. Uma das medidas tomadas por Dom João VI nessa época foi abrir os portos às nações amigas. Mesmo como colônia de Portugal, o Brasil passou a fazer negócios diretamente com outros países. Além disso, o movimento dos navios
fez com que várias lojas se instalassem nas cidades portuárias, intensificando o comércio local. Esse processo trouxe uma mudança muito grande no Brasil, né? Tanto do ponto de vista econômico, político, mas também da parte de vista comercial. Essas pessoas vêm, primeiro, com hábitos de consumo diferentes, com necessidades, com expectativas muito diferentes, e com coisas que não haviam aqui no Brasil. Então, por exemplo, o consumo de vela, de barbante, pianos, papel de parede, perfumes, talheres, todo esse tipo de coisa que praticamente não existia na colônia começa a se chegar. Até o século XIX não existiam lojas como conhecemos hoje. Os estabelecimentos comerciais costumavam ser pequenos e ter apenas alguns tipos de produtos. E a maioria das mercadorias era vendida assim, a granel. Não existia muita diferenciação entre quem fabricava e quem vendia. Então, muitas vezes, o próprio fabricante ele produzia um sapato, por exemplo, e nos fundos da loja ou no depósito é quando ele vendia aquela mercadoria. Com o tempo, esse processo foi se aprimorando e isso começam a surgir pequenas lojas especializadas. E esses produtos começam a ser trazidos do depósito para a frente de loja. Então, as pessoas começam a poder ter um contato mais próximo, começam a poder experimentar aquele produto sem a intermediação tão direta do comerciante. Aí que surgem as primeiras vitrines, as primeiras lojas com balcão. Já fora do Brasil, o século XIX trazia outras novidades para o mundo do comércio, as lojas de departamento. As lojas de departamento surgiram porque existia a necessidade de fazer uma relação de comércio diferenciada de como era antigamente das pequenas mercearias. A vida econômica e social do Brasil também passava por transformações. A industrialização impulsionou o crescimento das cidades. Especialmente em São Paulo, várias famílias aplicaram os lucros com café na fabricação de produtos que antes eram importados. O comércio passava também a ocupar lugar de destaque. Então, dessa época, nascem também as primeiras lojas de departamento no Brasil. Você tem a Casa Garraud, no Rio de Janeiro, a Casa Masson, em São Paulo, o Mapping, que também é do começo do século XX, a Casa Alemã, que era muito conhecida também em São Paulo. São os primeiros exemplos das lojas de departamentos. E eles refletem esse momento da economia brasileira também, em que você tem pessoas já trabalhando, né, em serviços, na indústria, começam a vir pessoas mais do campo para a cidade, as cidades começam a crescer e há uma necessidade de você oferecer mais produtos, mais variedade. Na mesma época, os supermercados começaram a mudar o jeito de vender alimentos. A primeira loja deste tipo surgiu em Nova York, aliando alto atendimento a preços mais baixos. Na década de 50, os supermercados já tinham se espalhado pela Europa e América do Sul, inclusive no Brasil. A primeira experiência de supermercados no Brasil é o supermercado Sirva-se, na década de 50, aqui em São Paulo. As pessoas podiam ir nas gôndolas, escolher os produtos e levar para casa sem intermediação de um balconista ou de um comerciante. Esse processo foi se aprimorando, aos poucos foram agregados produtos de hortifruti, produtos perecíveis como carnes, e esse processo foi crescendo. Tanto que em poucos anos, né, o supermercado começou a se tornar o formato padrão de venda de alimentos. Nos últimos 70 anos, o comércio no país passou por mudanças intensas. Os brasileiros viram surgir os hipermercados, com grande variedade de produtos e lojas com até 3.000 metros quadrados. E experimentaram novos hábitos. O tradicional comércio de rua perdeu espaço para os shopping centers. São cerca de 500 shoppings em todo o país. O varejo também vem incorporando rapidamente as novas tecnologias. Lojas físicas também estão na internet e fazendo comércio online. As pessoas passaram a ter mais acesso a ter um computador, ter um tablet, o próprio celular. Então, isso estimula. E a facilidade. Então, você consegue comprar com facilidade. E os supermercados também entraram nessa, né? Com essa possibilidade de compra virtual. Hoje, o comércio não está apenas no centro das cidades. As grandes redes de distribuição e lojas fazem com que os produtos cheguem a locais mais distantes. Você não precisa mais se deslocar tanto para conseguir consumir um produto seu de desejo, seja ele um colchão, seja ele uma roupa, seja ele um instrumento musical, seja ele um entretenimento. Você consegue em todas as regiões, você consegue localizar esse produto, comprar esse produto.
As lojas podem ser muito diferentes entre si, pequenas, enormes, com instalações simples ou luxuosas, mas algo comum a todas elas, independente do espaço ou do requinte, é o trabalho do vendedor. É o vendedor quem estabelece uma relação direta com o cliente, apresenta os produtos, suas vantagens e tudo o que a loja tem a oferecer. Fechada a venda, é também o vendedor quem atua para que o cliente volte àquele estabelecimento. Mas quem pensa que o vendedor apenas vende, está enganado. Cuidar do estoque, por exemplo, é uma função importante, ou seja, o produto tem estoque, não tem estoque, informar isso ao gerente da loja ou ao responsável, no caso o estoquista, por exemplo. Como está meu concorrente? Né? Ele está numa loja próxima, identificou que o preço está fora, está muito mais alto o preço da loja. É função dele também sinalizar o preço, assim como é função dele sinalizar o preço no próprio produto, na loja. Vender envolve conhecimento, técnica e prática. Nos próximos vídeos, vamos saber um pouco mais sobre como lidar com situações concretas ligadas às vendas. Até lá! Bom, gente, o objetivo desse vídeo é a gente entender um pouquinho sobre a venda em varejo, porque uma galeria comercial nada mais é do que várias lojas juntas, pode ter formatos diferentes, a gente vai ver daqui a pouco, mas elas estão todas juntas fazendo um mix de usos, como a gente diz. Mix é uma mistura, então eu tenho vários tipos de lojas misturadas, de roupa, calçado, pode ter alimentação, pode ter papelaria e assim por diante. Isso cria um mix e quanto mais mix a gente tem, mais atração tem aquela galeria comercial. Porque a pessoa vai buscar algum produto e junto com aquele produto tem outros que ela pode consumir também. Então eu vou entrar agora, antes da gente fazer intervalo, eu vou falar um pouquinho sobre essa história do comércio, né? Da onde que surgiu as galerias, para complementar esse vídeo que nós vimos agora. Então, a gente viu que as trocas permearam todas as civilizações, elas vêm já de muito tempo e elas levavam a escoar o excedente, aquilo que era produzido e não era consumido, foi destinado a se trocar. Os povos, então, foram aumentando, a atividade comercial foi desenvolvendo, os transportes foram surgindo, principalmente no começo os navios, depois as linhas de trem, e tudo isso fez com que o mercado se desenvolvesse e a produtividade aumentasse e também a diversidade de produtos aumentasse. Quando a gente olha para a história, a gente vê que na Grécia, né, tinha as ágoras, depois em Roma tinha os fóruns. A ágora e os fóruns, o que eram? Eram espaços de vida política e social, mas que depois ocuparam também áreas comerciais, era onde eram feitas as trocas, as negociações, as aberturas de novos portos, as conquistas territoriais, tudo partiu desses dois pontos que eram espaços sociais que já faziam parte dessas civilizações. E na Idade Média, a gente vê que também as praças era onde concentrava as feiras e os mercados. Então, sempre acontecia nos espaços públicos, onde as pessoas frequentavam, onde todo mundo estava junto, e isso foi se diversificando, foi se estabelecendo, e cada vez foi ficando mais forte. O contato com o Oriente trouxe um comércio maior ainda, né? A gente fala que é um comércio internacional. A gente passou a não ter mais aquelas feiras que eram itinerantes, ou seja, que mudavam, mas se transformaram em burgos, ou seja, em locais em que o comércio era fixo. E aí foi criando as casas bancárias, as casas de câmbio, e ao redor desses estabelecimentos foram surgindo serviços e comércios essenciais para a população. Já na Renascença e no Barroco, houve a transição dos mercados abertos para os mercados cobertos. E aí que começou a se fechar os espaços e criar espaços fechados em edifícios especializados para receber o comércio. Daí começou a nascer, então, esses espaços fechados que as pessoas iam para comprar algo, né?
A maioria desses espaços eram nos limites das cidades, né? E esses espaços geraram uma ampliação do viário, uma ampliação de praças e de áreas públicas. Então, essas transformações todas que aconteceram fizeram com que, no século XIX, né, os centros urbanos, que eram centros só de encontros sociais, centros de lazer, passaram a ser um centro para servir a capital, ou seja, um centro econômico. E isso gerou bastante especulação imobiliária. O que é especulação imobiliária? É quando você tem um valor maior agregado àquele terreno, porque ele está bem localizado, porque ele tem uma infraestrutura importante, e as áreas urbanas, então, passaram a ser mais privilegiadas do que as outras áreas da cidade. Esse foi o que a gente chama berço para surgir os novos espaços comerciais chamados galerias. Então, contei toda essa historinha, na verdade, para mostrar para vocês da onde que surgiu e por que houve o surgimento das galerias, né? Precisavam-se de espaços comerciais dentro de edifícios cobertos que pudessem abrigar diversos usos mesclados. E foram, então, o surgimento das galerias. Quando a gente fala de galeria, não dá para falar da história da galeria sem falar das galerias francesas, né? Porque foram as galerias francesas as primeiras a surgirem. Quais eram as características dessas galerias, né? Primeira característica é ter um térreo destinado às lojas. Então, podia ter mais do que um pavimento, mas o térreo, a loja sempre ficava no térreo. E, normalmente, o uso misto dessas galerias francesas era a moradia. Então, as pessoas moravam nos andares de cima e usavam o térreo para fazer toda a parte comercial. A ideia era conservar o sentido de vida pública, então ela era sempre aberta, nunca tinha porta para fechar esse corredor de circulação, porque a ideia era que fosse como se fosse uma rua, um espaço público, só que só que coberto e protegido para ser melhor das pessoas circularem. Sempre tinha essa configuração de ter lojas dos dois lados, parecendo uma rua coberta mesmo, e normalmente ela era coberta com estruturas metálicas, ou arcos, ou cúpulas. Então, aqui a gente tem uma foto da Galerie Vivienne, que é uma galeria dessa época, e que está até hoje sendo usada. Essa é uma foto atual, em que a gente vê essa configuração de um único corredor central, lojas dos dois lados, e uma cobertura arcada. Aqui é uma outra galeria, olha que interessante, muito visitada hoje, né? Ela é a Galeria Vitória Emanuele II. Olha só, ela tem as ruas, parece uma rua mesmo, na verdade eram edifícios que foram projetados já para serem cobertos, mas com a configuração de ser rua. Então aqui a gente tem vários quarteirões, todos cobertos por grandes arcadas e uma grande cúpula central, onde cria-se uma praça pública. Então, a ideia é que essas arcadas, elas abrigavam uma diversidade de mercadorias, né? Essas galerias ofereciam espaço público, que não tinha as interferências das áreas externas, ou seja, não tinha trânsito, não tinha carro passando, não tinha poluição, não tinha as intempéries de uma área descoberta, como chuva, vento, e isso fazia ser mais confortável para as pessoas circularem e permanecerem nesses espaços mais agradáveis. Então, essa tipologia então, foi se dispersando por toda a Europa, inclusive na América do Norte, sendo que na América do Norte, a diferença maior entre as galerias da Europa e da América do Norte é que, enquanto na Europa a gente tinha o uso residencial junto com o uso galeria comercial, na Europa, eles transformaram em salas comerciais com a galeria comercial, que é salas de escritório com a galeria comercial, que é o que nós vamos fazer nesse semestre de projeto. E em São Paulo, a gente vai falar de São Paulo porque foi a primeira cidade a absorver esse tipo de comércio, e ele aconteceu muito forte na cidade de São Paulo.
E a gente tem 3 tipos de galerias existentes na cidade de São Paulo. As chamadas grandes lojas de departamento, que são consideradas um movimento comercial, uma construção comercial inspiradas nas galerias da Europa, as próprias galerias e os shopping centers. Então, por volta de 1950 é que surge em São Paulo por quais motivos, né? O movimento econômico do pós-guerra, que é quando a gente tem mais importações menos importações e a valorização dos bens de consumo nacionais, porque a guerra não permitia importar, e por isso a gente começou a produzir bens de consumo que foram valorizados e colocados à venda da população. A expansão dos limites territoriais, e aí o ponto-chave daqui é a Avenida Barão de Itapetininga e as vilas operárias. Eu até trouxe uma foto aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar, aqui. Essa é a Rua Barão de Itapetininga, até hoje é uma rua muito forte em São Paulo comercialmente. A gente tem muitos edifícios que antes eram residências, hoje já tem bastante edifício que foi transformado em edifício comercial, e até edifícios que são todos de escritório ou todos de comércio. A manifestação da cultura urbana paulistana também, a valorização da cultura, dos bares, dos museus, trouxe também essa realidade de um comércio nas principais ruas da cidade, que o objetivo era atingir a elite paulistana. Então, não era um comércio de rua para a população de baixa renda, mas sim um comércio para a elite paulistana. Então, a gente tem, esse autor Vargas, ele define 4 tipos de galerias. E aqui é importante a gente aprender, porque a gente vai tirar isso para o nosso projeto. Então, primeiro, edifícios com atividades mistas. A gente tem galerias que misturam restaurantes, escritórios, cinemas, tudo dentro do mesmo edifício. A gente tem galerias mescladas com salas comerciais no térreo. E essas galerias normalmente têm o quê? Tem as salinhas, né, as lojas comerciais, e tem as ruas de passagem de pedestre, que é exatamente essa configuração que vocês me falaram da Galeria de Pinda, essa que vocês me citaram, que eu não conheço, mas que tem uma rua de passagem, comércio dos 2 lados, muito parecida com essa estrutura das galerias francesas. A gente tem o edifício comercial, em que eu tenho todos os andares ocupados por lojas. Não sei quantos de vocês conhecem, por exemplo, já foram no Paraguai, mas lá isso é muito comum, e em São Paulo a gente tem edifícios assim, em que todos os andares são ocupados por lojas, por atividades comerciais, e a gente tem as passagens, as galerias que têm passagens bem estreitinhas e lojas dos 2 lados. Essas galerias são as mais antigas, instaladas em pequenas ruas ou pequenos edifícios em São Paulo, e eu vou mostrar uma situação dessa aqui. Então, 4 tipos: edifícios com todas as atividades misturadas, edifícios com ruas de passagem centrais e galerias dos 2 lados, edifícios com todos os pavimentos ocupados e passagens estreitinhas com lojas dos 2 lados. Então, aqui eu trouxe que eu vou falar um pouquinho mais até daqui a pouco sobre ele, que é o Conjunto Nacional. Alguém conhece esse edifício em São Paulo? Sim. Sim? Quem falou sim? Eu não estou vendo vocês, porque eu estou compartilhando a tela. Eu, Maiara. Maiara. Mais alguém além da Maiara conhece o Conjunto Nacional? Não? Vale a pena uma visita quando acabar a pandemia ao Conjunto Nacional. Ele tem uma história muito legal, uma arquitetura muito bacana. Foi o primeiro uso misto. Na verdade, o primeiro a gente vai ver que foi do Afonso Raidi, mas porque esse terminou depois, apesar do projeto ser antes. E modernista, tem vários conceitos da arquitetura moderna, os 5 pontos lá da arquitetura moderna. E ele tem uma galeria comercial em todo o térreo, gigantesca. Vale a pena conferir. E aqui é a Galeria Itapetininga, que é uma galeria dessa que a gente citou agora, com passagens apertadas e lojas dos 2 lados. Tanto que a gente não tem nem vitrine direito nas lojas.
Por quê? Porque essa galeria, eu tenho todos os andares ocupados por lojas. Então, aqui são expostas as vitrines de várias lojas em vários andares. Aí a pessoa olha aqui e fala, essa loja fica no segundo andar. Ela pega o elevador ou a escada e vai para o segundo andar nessa loja. Então, as vitrines ficam expostas aqui no corredor da galeria. Alguém já foi na 25 de março, que tem várias desse tipo? Ninguém foi na 25 de março aqui. Não é possível. Já. Já, né? A 25 tem bastante galerias desse tipo, em que são os prédios inteiros, né? Ocupados aí por... Acho que tem alguém esperando aqui no lobby. Deixa eu ver. Prédios inteiros aqui ocupados por áreas comerciais. Estou falando muito, gente? Vocês estão acompanhando? Tudo bem? Tá tudo bem. Sim? Ok. Então, só que o que aconteceu? Ao longo da história, né, as galerias foram perdendo prestígio. E aí, por quê? Porque as pessoas começaram a andar muito de carro, os centros comerciais não possuem, as lojas não costumam possuir estacionamento, né? Para você se locomover, você tem que andar de transporte público, e nem todo mundo quer, ou nem todo mundo tem acesso porque mora distante de metrô, e tem o trânsito, que às vezes a pessoa não quer andar de ônibus. Então ela foi perdendo, né, esse prestígio que se tinha na década de 50, 60, 70, e então foi se pensando em mudar um pouco, né, em modificar um pouco essa ideia de comércio em galeria. Os terrenos nas áreas centrais foram ficando cada vez mais caros, porque tinham bastante especulação imobiliária, e quando a gente tem especulação imobiliária, o preço sobe, né? E por isso as galerias foram perdendo, então, essas lojas e esse prestígio que se tinha, né, nessa de 50 até 1980, que era o forte, né? Aí quando a gente lembra, eu nasci em São Paulo, então eu me lembro da minha infância, igual vocês falaram de Pinda, né? Eu me lembro do MAP, que eu ia muito com meu pai no MAP, lá no centro de São Paulo, em frente ao Teatro Municipal, e essa loja não existe. Aliás, eu fiquei sabendo que essa loja tem agora só virtual, o MAP voltou, mas só loja virtual. Mas muitos foram sumindo, né? Esses polos comerciais foram sumindo. É claro que São Paulo, por ser uma grande capital, se mantém muito viva ainda o comércio de rua, né? A gente tem as lojas, por exemplo, a 25 de Março, a José Paulino, a Teodoro Sampaio. Então, tem ruas de muito comércio ainda, ruas que ainda agregam muito valor naqueles locais, que circula muita gente, mas elas não têm mais o prestígio, ou seja, quem frequenta não é mais a elite, como a gente disse que era nesse início, mas sim o público em geral. E aí, então, começou-se a se pensar que a tipologia comercial seria interessante que tivesse uma mescla, né? E que oferecesse um bem-estar, uma qualidade de vida que normalmente essas galerias não tinham, porque não pensavam no conforto, não tinha espaço para a pessoa sentar, não tinha praça, não tinha parque. E foi, então, criados outros espaços que a gente vai ver, né, como os shoppings e até mesmo os open mall, que a gente chama, que nada mais é do que uma galeria comercial melhorada, né, para diversificar esse público frequentante. Então, quando a gente fala em desenvolver o projeto de uma galeria comercial, a gente precisa entender o espaço urbano, a gente precisa entender onde está inserida essa galeria, qual é o público que eu vou alcançar, quais são os programas de necessidade que eu vou querer lá, lembrando desse mix, lembrando que não adianta eu fazer uma galeria toda de loja de roupa que eu não vou levar gente lá para dentro, não adianta eu fazer tudo de loja, isso principalmente em cidades do interior, onde esse mix é muito importante para fazer com que a pessoa vá até lá, né?
E também eu preciso já pensar em estacionamento, pensar em bicicletário, para atrair essas pessoas a frequentar esses espaços. Então, a gente precisa ler o terreno, ver a potencialidade, ver a fragilidade do terreno e estudar como projetar uma boa galeria. Eu vou mostrar para vocês algumas referências. Então, se a gente trouxe alguns exemplos práticos de galerias de sucesso, que até hoje funcionam bem, que até hoje dão certo, o primeiro delas é o que eu já citei, do Conjunto Nacional, mas só para a gente ter uma ideia do tamanho desse projeto, né? São 150 mil metros quadrados de área construídas, e a gente tem dois grandes volumes, né? A gente tem o térreo e tem esse volume vertical. Esse térreo tem 14.600 metros quadrados e esse vertical tem o restante da metragem. Ele é construído sob pilotis. A gente tem terraço-jardim, como eu disse, lembra dos 5 pontos da arquitetura moderna, que vocês já devem ter aprendido. Tem o pilotis, tem o terraço-jardim, e a gente vai ver que tem outros, né? Brise, e etc., e outros pontos importantes da arquitetura moderna. Mas aí eu trouxe uma planta aqui só para a gente entender, né? Aqui é o pavimento térreo, então aqui são os pilotis, esses pilarzinhos aqui, e eu tenho as lojas, ó, criando ruas. Então eu conecto de uma rua a outra, aqui é uma rua, aqui é uma rua, aqui é uma rua com uma rua, é um quarteirão que pega essa galeria, né? E eu consigo transitar, eu passo de uma rua a outra, eu cruzo, se eu quiser vir para essa rua, eu passo por dentro. Isso é um dos sucessos desse projeto, né? Então, assim, um dos sucessos é que ele ainda continua numa região bastante frequentada, que é a Avenida Paulista, e isso faz com que o fato de eu poder ter essa permeabilidade, que a gente chama, que é quando eu posso transitar pelo edifício, conectando um lado a outro, faz com que as pessoas entrem no edifício e circulem aí dentro, né? E o mix de usos dentro dessa galeria tem lojas, tem restaurantes, tem livrarias. São 3 pavimentos comerciais, né? Não é um shopping. E por que não é um shopping? Primeiro que nessa época não existia o conceito de shopping, né? Por isso que é chamado de galeria comercial. E segundo, porque o shopping veio da América do Norte, dos Estados Unidos, principalmente, e o conceito de lá era um edifício totalmente fechado, tanto que a gente não tem contato com o externo dentro do shopping. A ideia é fazer a pessoa ficar naquele lugar fechado e consumir tudo ali dentro sem nem ver se está chovendo. Quantas vezes a gente não vai no shopping e quando a gente sai para pegar o carro, a gente vê que está chovendo, porque internamente a gente não percebe nada. A galeria tem como característica introduzir o público dentro do privado. Então, trazer o que acontece na rua para dentro do edifício. Essa é a grande diferença entre uma coisa e outra. Então, trazendo ainda mais informações aqui, a gente tem um corte, a gente percebe que são 3 pavimentos, 2 de estacionamento e um edifício aqui na parte de cima. Que esse edifício é misto, eu tenho consultórios, escritórios e residências numa única lâmina aqui de edifício. Esse é um outro edifício, na verdade foi o primeiro projeto com térreo comercial, ele foi finalizado antes do Conjunto Nacional, apesar de o projeto dele ser feito depois do Conjunto Nacional, ele terminou antes, que é esse Abelardo Raidi de Souza, é o edifício Nações Unidas desse arquiteto, ele fica nas Nações Unidas, e ele tem, então, também 2 blocos, esse bloco perpendicular a esse, e eu tenho uso comercial na galeria também térrea. Aqui é uma foto atualizada, que foi feito um retrofit nessa galeria, e eu tenho essa configuração de lojas dos 2 lados e ruas internas. Se a gente observar aqui a planta, a gente vê que não é tão grande a área construída dele como o edifício que a gente viu agora, né? Mas eu tenho a mesma configuração de acessar por dentro dele, de cruzar e atravessar para outras ruas. É um edifício também bastante frequentado ainda, bastante ativo, também tem uma mescla de uso, e ele também tem terraço-jardim, também acessa ruas diferentes. A gente vê
que eu tenho lojas de vários tamanhos, e aqui eu tenho umas lojas que são voltadas para a rua. Então, essas lojas são diretamente voltadas para a rua, e aí eu tenho lojas internamente também. Então, no projeto de vocês também podem mesclar, abrindo algumas lojas direto para a rua e outras lojas para dentro da galeria, como esse projeto aqui faz. E eu trouxe, por último, esse de exemplo, né? Esse edifício Brascan, que é um edifício multiuso de 2003, bem mais recente que os outros dois. Ele fica no Itaim Bibi e a ideia era trazer algo novo, né? Eu fiz pós em empreendimentos imobiliários em 2001, 2002. E quando estava surgindo essa ideia desse projeto, que é a ideia do Open Mall. Eu trouxe uma matéria para a gente ler hoje aqui na aula, que vai falar um pouquinho do Open Mall, né? E qual que é a ideia desse tipo de edifício, né? É o Mixed Use Project, que na verdade é o uso misto dentro de um complexo, mas com galerias misturando mais a área externa, mais o paisagismo. Então, como você não está dentro de uma área totalmente comercial, como esses projetos que eu mostrei anteriormente, eles estão numa área consolidada, né, comercialmente frequentada, já estabelecida, mas esse último projeto, ele instalou num grande terreno uma mistura de usos dentro de um único complexo, e por isso ele trouxe a ideia do Open Mall, do shopping aberto, em que eu tenho áreas descobertas, por isso que não é considerado um shopping, né, de novo falando, em que eu tenho paisagismo inserido, as pessoas entram dentro desses espaços, elas podem, num horário de almoço do seu trabalho, ficar aí, desfrutar de um paisagismo e, ao mesmo tempo, comprar. Isso é algo que é muito feito nos Estados Unidos, na Europa, bastante consolidado já lá. Aqui a gente vê, ó, tem 3 torres, né, que mistura comercial, hotel e residencial. E aqui no térreo eu tenho todas as lojas situadas. Então, aqui é uma planta do térreo, né? Aqui a gente vê os elevadores que levam às torres. E aqui é uma galeria comercial em que eu tenho, se eu voltar um pouquinho aqui, eu vejo que as lojas são configuradas não mais para dentro dos corredores, mas abertas para as áreas externas. Isso também é uma possibilidade de projeto. Tudo bem até aqui, gente? Falei demais, né? Deu para entender o conceito de uma galeria comercial? Sim, Deu sim. Não entendi nada. E aí? Deu? Deu para entender, sim. Deu para ver também que tem amplo, né? São vários tipos, como você falou. São vários tipos, né? A gente não precisa ficar fechado aquela ideia de ter uma galeria que eu conecto, que é uma rua que conecta a outra com edifícios dos dois lados, como essa que vocês citaram, com lojas dos dois lados, como essa que vocês citaram, né, que existe em Pinda. A gente pode pensar em vários tipos de galeria, como essa última que eu mostrei para vocês, que os edifícios abrem, que as lojas abrem para fora, que tem todo um paisagismo. Eu posso criar galerias em que eu tenho uma mescla de lojas abrindo para fora e para dentro, ou eu posso abrir tudo para uma grande circulação, como as iniciais lá da França. Para a gente entender melhor isso, tem alguém com a mãozinha levantada? João? Sou eu, professora. Quer falar alguma coisa? Sim, pode falar. Eu queria saber, eu cheguei meio tarde, né? Porque eu estava resolvendo os problemas aí. E então o projeto desse semestre é isso aí que você está falando. A verdade, o projeto desse semestre a gente vai trabalhar um bimestre com galeria comercial e um bimestre com edifício de escritório. Nós vamos fazer um único projeto, que é um edifício de uso misto, galeria comercial mais escritório. Entendeu? Ah, entendi, senhora. Obrigado. Ok?
Eu queria trabalhar com vocês, a gente vai fazer um intervalo daqui a pouco, mas eu já queria deixar estruturado aí para a gente trabalhar. Eu preciso que vocês pensem agora na hora do intervalo, se vocês não se organizarem, eu vou organizar vocês. Eu quero que vocês se organizem em 5 grupos. Deixa eu ver se é isso mesmo, 5. 5 grupos. Que vocês... Pode ser por afinidade, da forma que você quiser, só não posso deixar nenhum aluno de fora. Por que 5 grupos? Eu vou dar um texto para cada grupo. Alguns tratam de projeto, outros tratam do conceito desse Open Mall. E a ideia é que vocês, dentro do grupo, vocês podem se reunir por WhatsApp, por exemplo, para vocês discutirem, vocês saem aqui da sala. Quer dizer, vocês podem deixar conectado, mas a gente não vai usar a sala nesse momento. Vocês vão discutir em grupo sobre o texto que eu passar para vocês. Então, eu vou passar 5 textos diferentes. Um vai falar sobre o Conjunto Nacional, o outro vai falar sobre o Edifício Nações Unidas, os 2 que eu mostrei para vocês agora. Um terceiro vai falar sobre esse Open Mall, esse conceito de Open Mall. Um vai falar sobre o surgimento desse comércio, das galerias, e o último vai falar de um outro aspecto de galeria também. Então, são 5 textos, e a ideia é que com esses textos, a gente dividindo vocês em 5 grupos, a gente traga para a aula depois, eu vou dar um tempinho para vocês discutirem em grupo, e logo depois vocês vão trazer para a aula as principais informações que vocês consideram desse texto que vocês leram, e principalmente palavras-chave dentro desse texto. Então, vocês vão simplesmente escolher um do grupo para falar, né? Então, a gente leu sobre isso, achamos interessante isso, isso e aquilo. E aí, eu vou passar um site para a gente entrar, que é o Mentimeter, e todo mundo vai colaborar com um brainstorm de palavras importantes dentro desses textos, do conceito de galeria comercial. Ficou claro? Sim? Ficou. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. O nosso intervalo seria daqui a 10 minutos. Então, que é 8h50 que a gente faz intervalo, certo? É isso mesmo, né? Vamos tentar já dividir vocês em 5 grupos. Deixa eu ver quantos alunos nós temos aqui. 16 comigo, né? Deixa eu ver. Então... Opa. 3 alunos, deixa eu ver. 4 de 3 dá 12. 4 grupos de 3 alunos e um grupo com 4 alunos. Então, grupo 1, quem pode ser? Grupo 1 vai ler sobre o Conjunto Nacional. Quem que é, gente? Pode ser a gente, Camila e Tati? Pode, Bruno. Pode? Vamos lá, grupo 1. Eu, a Camila e a Pode Tati. sim, estava perguntando lá no grupo já. Bruna, Camila e Tati. Vocês vão ler sobre o Conjunto Nacional. Eu vou colocar aqui no... Vocês têm acesso ao chat? Sim ou não? Aqui para mim não apareceu. Vocês não têm acesso ao chat? Ó, eu vou pôr o pelo link. Teams mesmo? Vê se vocês têm acesso ao chat aqui pelo Teams. Espera aí. Eu vou colocar aqui para vocês qual que é. Tá com aquela luzinha mais clara, sabe? Quando não tá habilitado. Vocês não conseguem ver o chat? Está disponível apenas para os membros da equipe. Deixa eu ver se eu consigo mudar a configuração de vocês. Espera aí. Configurações, opção da reunião, detalhes. Deixa eu ver se eu consigo.
Acho que eu não consigo liberar para vocês. Peraí, deixa eu pensar um jeito de a gente fazer. Márcia, licença. E se você mandar o arquivo pelo WhatsApp, a gente já joga no grupo, pode ser? Tá, então eu vou mandar de cada grupo no WhatsApp, mas qual o WhatsApp que eu posso mandar? O de representante? Pode ser, a gente já joga lá. Tá, eu vou mandar aqui, ó. Tô mandando do grupo 1, tá? Que é Bruna, Camila e Tati. Acabei de mandar no WhatsApp dos representantes. Esse é o texto que vocês vão ler. Quem pode ser grupo 2? Grupo 2 vai ler sobre o edifício Nações Unidas. Vamos lá, se vocês não escolherem, eu escolho por vocês. Professor? Oi. Tem alguma sobre o Open Mall? Tem. Posso ficar? O grupo 3 vai ler sobre... Deixa eu só... Peraí. Só um minutinho. Por que não tá indo? Peraí que eu vou abrir aqui, daí eu mostro para vocês. Professora. Oi. Eu, Thales. Eu posso ser o grupo 2. Tá bom, Thales. Então, quem mais vai com o Thales? Por enquanto está eu e a Cristiane, que foi o que me respondeu. Professor, para meu celular, Thales. eu entrei de novo na aula. Ah, tudo bem. A gente está dividindo em grupo, Geise, para poder ler uns textos. Tá? Então, o grupo 1 já ficou especificado. O grupo 2 vai ler sobre o projeto do Afonso Raide. Estou colocando aqui. Grupo 2. Tá? Esse de cima. O grupo 2, por enquanto, tem Thales e Cristiane. Alguém quer mais entrar no grupo 2, junto com o Thales e com a Cris? Vai ler sobre o projeto do Afonso Raidi. O grupo 3 vai ler uma reportagem sobre o Open Mall. Eu, Dani e Maiara. Então, Rayane. Então, Rayane, tem dois que vão falar de Open Mall. Tem esse que é uma reportagem e tem o projeto da Brascan. Qual vocês preferem? Eu acho que... Vou ver com as meninas, aí eu falo. Tá bom. Ah, tanto faz. Tanto faz. Então, vai no 3. Rayane, quem mais? A Dani e a Maiara. Dani e Maiara. Grupo 4 vai ler sobre a galeria comercial à quadra aberta. É uma análise que vai falar da evolução da galeria comercial. É bem interessante o texto. Quem quer grupo 4? Pode ser eu, professora. Gabriel, quem mais? A Paloma, a Geise e o Marcos. E Marcos, beleza. Fechou. Vou colocar lá no grupo 4. E o grupo 5 vai analisar o projeto da Brascan do Open Mall. Quem quer? Quem não foi ainda? Arnaldo não está em nenhum. Arnaldo, qual que você quer entrar? Falta o Arnaldo, a Gabriele, o Danilo, Milene. E aí, gente? Vocês estão aí ou não? Thaís.
Vou perguntar um por um, hein? Arnaldo, qual grupo você quer entrar? O Danilo acabou de mandar. É até quantas pessoas no grupo? 3 pessoas. O grupo 2 está só o Thales e a Cris. Eles vão olhar o projeto do Afonso Raidi. E o grupo 5 não tem ninguém ainda. Então é porque não poderia incluir a Thaís no nosso grupo também, né? Não, porque senão vai faltar... Ah, na verdade, como o Thales e a Cris estão sozinhos, a Thaís quer ir em qual grupo? Márcia, o Thales também me chamou. Posso fazer no grupo deles ou da Geise, tanto faz. Mas o grupo da... Ah, então faz no do Thales, que só estão 2 pessoas. Assim você colabora lá. Tá bom? Então, o grupo 1 ficou Bruna, Camila e Tati. O grupo 2 ficou Thales, Cris e Thaís. O grupo 3, Rayane, Dani e Maiara. Grupo 4, Gabriel, Paloma, Geise e Marcos. E falta o grupo 5. Milene tá aí? Ela pediu para avisar que tá sem o microfone. Tá bom, ela não consegue escrever no chat também, né? Quem mais? Tá faltando a Milene, o Danilo. O Danilo tá aí? Milene, Danilo. Quem mais? Arnaldo. Acho que são esses 3 que estão faltando. Se vocês conseguirem se juntar, Tem Milene, a Paula Danilo... também, professora. Aí é verdade. E a Ana Paula. Então, o grupo 5, eu vou colocar aqui. O grupo também do Whats, qual que é o texto? Um texto bastante interessante. Milene, Danilo, Arnaldo e Ana Paula. Bom, nós vamos fazer o intervalo aqui. Vamos fazer o intervalo, tomam uma água, comem um lanche, fiquem à vontade. A gente vai voltar 9 horas, vocês se reúnem em grupos, tá? Eu vou estar aqui na sala, mas vocês podem se reunir em grupo. E no máximo 9h30, a gente vai voltar para cá todo mundo, ok? 9h30, todos os grupos de volta, para a gente finalizar trazendo o que o texto fala. Deu para entender? Fazem o intervalo, 9 horas vocês se reúnem pelo WhatsApp, e 9h30, todo mundo volta para a sala aqui. Ok? Tudo bem, gente? Tudo bem. Então, bom intervalo para vocês. Até mais.